Como a gente já esperava, o Manchester City estreia nessa Copa do Mundo de Clubes com uma vitória para cima do Wydad Casablanca, 2-0, mas não uma vitória sem momentos de sustos. Entre os dois gols marcados pelo Manchester City, nas duas pontas do primeiro tempo, o Wydad Casablanca criou oportunidades, criou chances, criou lances de perigo e poderia muito bem ter, pelo menos parcialmente, empatado essa partida. Não acho que, olhando para o macro, para os dois tempos, para o jogo todo, que dê para dizer que o placar foi injusto. Acho que o Manchester City controlou melhor no segundo tempo e conseguiu trazer justiça ao placar. O 2-0 parecia exagerado no fim do primeiro tempo, mas não foi tão exagerado quando a gente olha para o jogo inteiro. Olhando para a escalação, antes de entrar nos pormenores desse jogo, o Manchester City promove duas estreias de dois dos três reforços que chegaram para essa janela de verão europeu. Cherki, que veio do Lyon, foi titular como um meia, um camisa 10 ali, jogando na posição meio De Bruyne. E o Reinders, perdão, estava tentando lembrar aqui olhando para a escalação, o Reinders foi titular como um homem mais defensivo desse meio campo do Manchester City. Aliás, para mim, o Reinders foi o melhor jogador em campo, tá? O prêmio foi para o Phil Foden, que fez um bom jogo e marcou o primeiro gol da partida logo aos 2 minutos, mas o Manchester City, para mim, teve no Reinders o principal condutor, o principal maestro, uma grande estreia do jogador que veio do Milan, a contratação mais cara do Manchester City até aqui nessa janela de transferências. O Reinders, aliás, teve uma missão um pouco difícil porque foi o único jogador mais defensivo do meio para frente. Porque na frente do Reinders tinha um quinteto muito livre, leve e solto, com o Cherki, como eu já falei, o Foden, Savinho, Jeremy Doku e Marmoush. Esse Manchester City, portanto, foi mais reserva do que titular na escalação. Nomes como Haaland, Rodri, Rúben Dias começaram no banco de reservas. Bernardo Silva, o novo capitão do Manchester City para essa temporada. Olhando para o setor defensivo, dois brasileiros, Ederson, titularíssimo, e Vitor Reis, ganhou uma chance como titular. E para mim foi um jogador que teve uma atuação razoável. Entre bons lances e lances menos bons, acho que ele entregou ali uma atuação nota 6. O Cherki também não foi tão bem, acho que um pouquinho melhor do que o Vitor Reis. E o Reinders, para mim, foi, repito, o melhor em campo. Foi muito bem, defensiva e principalmente ofensivamente na armação das jogadas, foi o condutor. Jogou de Rodri, né? O Rodri é o volante mais defensivo, só que por conta da ocupação ofensiva do Manchester City no campo do adversário, muitas vezes o Rodri tem um mapa de calor de um camisa 10 e foi esse o mapa de calor do Reinders hoje. Jogou muito bem. Mas não sem sustos, repito, né? O Manchester City sofreu, para variar, uma marca da era Pep Guardiola. Entre tantas positivas, a marca negativa é a de ser uma equipe vulnerável nas transições. Errou um passe na fase errada do jogo, é um Deus nos acuda, e o Manchester City sofreu em uma exibição muito competente do Wydad Casablanca. Não dá para tirar da competência do adversário. Não foi tão efetivo, não conseguiu converter algumas chances claras, mas o Wydad Casablanca, que teve um show à parte dos próprios torcedores, para variar o futebol marroquino nos encantando com as arquibancadas, o Wydad Casablanca, um grande clube do Marrocos, um grande clube do continente africano, trazendo uma grande torcida para a Copa do Mundo de Clubes, que fez um show do início ao fim, independentemente do resultado. Mesmo depois do susto de tomar 1-0 logo com 2 minutos de jogo, torcedores do Fluminense sabem muito bem como é isso contra o Manchester City, mas o Wydad perdeu apenas de 2-0 e jogou muito bem, especialmente no primeiro tempo com essas transições, e no segundo o City controlou um pouquinho melhor a partida e diminuiu esse ímpeto e esse grau de periculosidade dos ataques do Wydad Casablanca. O Rodri entrou, o Haaland entrou, aliás o Haaland perdeu um gol cara a cara no fim da partida, ainda deu tempo de no finzinho mesmo o Rico Lewis, lateral direito titular desse Manchester City hoje, ser justamente expulso, cartão vermelho direto para o Rico Lewis. Então o City vai jogar as duas próximas partidas muito provavelmente com o Matheus Nunes como titular. É uma posição que o City precisa atacar no mercado ainda, viu? Já cobriu a lateral esquerda com o Ait Nouri, que veio do Wolverhampton.
já cobriu o meio-campo com o Cherki e o Reinders, precisa de um lateral direito titular. Não pode ser o Rico Lewis, não pode ser o Matheus Nunes, na minha humilde opinião. Esse grupo do Manchester City é muito tranquilo, porque passa do Wydad Casablanca, depois tem o Al Ain e finaliza contra a Juventus. Imagino que seja o jogo para definir quem vai ser primeiro e quem vai ser segundo do grupo. Isso pode ser muito importante, porque nas oitavas de final encara o grupo do Real Madrid. Não sei quanto que foi o jogo do Real Madrid nesta quarta-feira, nem o da Juventus, mas evitar o Real Madrid me parece uma boa ideia para as oitavas de final, então ficarem na primeira colocação desse grupo é importante. Portanto, o jogo contra a Juventus, fechando a primeira fase do Manchester City, tem cara de decisão e tem cara de trazer definições importantes para a longevidade do próprio Manchester City, que é um dos favoritos naturalmente para esse título da Copa do Mundo de Clubes. O elenco ainda está muito inchado para os padrões de Pep Guardiola, o City ainda vai negociar jogadores que estão inscritos e principalmente os que não estão. Duas ausências muito barulhentas, principalmente a de Jack Grealish, não foi inscrito, não viajou para os Estados Unidos e é questão do clube achar alguma proposta de compra ou de empréstimo. O Jack Grealish, que tem 29 anos e mais 2 anos de contrato, contratado por 100 milhões de libras em 2021, recorde na época de transferências para um clube do futebol inglês. E também o Kyle Walker, que passou a metade final da temporada emprestado para o Milan, já voltou, mas não foi inscrito e evidentemente não faz parte dos planos do técnico Pep Guardiola. Eu citei rapidamente que o Bernardo Silva é o novo capitão do City, era o Walker, inclusive, até ele ir para o Milan, e depois o De Bruyne, que agora é jogador do Napoli. Até essa temporada, o Pep Guardiola, em toda a carreira, algo muito próprio do Barcelona, ele tinha como conduta para escolher os capitães da temporada um voto do vestiário. Ele não participava dessa escolha. Então ele sempre deixou o vestiário escolher os capitães, e dessa vez, por não ter gostado das capitanias da temporada passada, acho que especificamente do Walker, ele escolheu. Então, Bernardo Silva, capitão 01, o 02 é o Rúben Dias, 03 é o Rodri e 04 é o Haaland. O Bernardo Silva, que, ao que tudo indica, viverá a última temporada como jogador do Manchester City. O contrato se encerra no fim desta temporada e não parece que haverá alguma conversa de renovação. Acho que o Bernardo quer sair do Manchester City ao fim desse contrato. Enfim, está só começando a Copa do Mundo de Clubes para o Manchester City. É um dos favoritos, como eu disse, deve chegar muito longe. Mas não foi um jogo tão díspare assim. Não foi um amasso do Manchester City. Mas, diferentemente de outros europeus, não colocou força máxima em campo. Não colocou majoritariamente um time titular, como o Porto fez contra o Palmeiras, como o Real Madrid, se não me engano, fez contra o Al Hilal, o Borussia Dortmund contra o Fluminense e outros. O Chelsea contra o LAFC. O City entrou com um time majoritariamente reserva e ainda assim não sofreu tanto. Vamos ver como é que vai ser o time da próxima rodada contra o Al Ain. Lembrando que Pep Guardiola disse que vai dar minutos para todo mundo. Então ele deve mudar bastante esse time já para a segunda rodada dessa fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. Deixa aqui nos comentários se você acha que o City é sim um dos favoritos para essa Copa do Mundo de Clubes ou se eu estou sendo levado pelo todo do trabalho de Pep Guardiola e não por esse momento de uma temporada que realmente foi ruim para os padrões do próprio Manchester City, do treinador catalão.